O judiciário vai ligar quando aquela criança ficar compatível com o seu perfil. Quem escolhe é você. É você que diz. Então, você tá Oi, gente. Olá, turma. Na medicina, nós somos os RR Doutores. Mas aqui na nossa cozinha do RR Doutores... Eu sou Renata Cerqueira. Eu sou Railton Cordeiro. E aqui a gente quer só um bate-papo com vocês. De uma forma leve, tomar um café, comer um cuscuz, bater um papo de forma bem tranquila. Está no ar mais um Papo de Cozinha. Vem com a gente. No Papo de Cozinha de hoje, RR Doutores recebe na sua cozinha a minha colega, que tem uma expertise maravilhosa. Vocês vão entender o tema. Vamos falar criança, juventude, vamos falar da adolescência. Aioná Brasil, seja bem-vinda à Cozinha RR Doutores. Seja bem-vinda, Aioná. Muito obrigada. Primeiro, agradecer, né, ao nosso querido casal RR pelo convite. E hoje eu estou aqui para a gente poder bater esse papo, né, tão interessante, sobre o direito da criança e do adolescente, como é que ele surge, porque hoje é tão importante falar sobre a criança e do adolescente, que cuidado é esse, né? Então, eu sou Aioná, Perfeito. assistente social do Tribunal de Justiça. Minha colega aí já de muitos anos. Servidora. Servidora, analista, há 26 anos. E desde que eu entrei no Tribunal de Justiça, eu trabalho com infância, né? Inicialmente na vara da infância. Na época, era o juiz Salomão, hoje, então, desembargador Salomão Rezedar. Perfeito, aí já Meu fica o mestre. Convite, viu? Já fica o convite que eu já soube assim, que ele é muito tranquilo e que já tem assistido. Eu já acompanhava desembargador, o senhor já há um bom tempo, aí pelas redes televisivas, né? Sim. E toda uma história. Sim. E então, ele é meu mestre, onde eu aprendi tudo. Você está desde o início com ele, né? Sim, desde o início com ele. Ele foi o meu primeiro juiz, vamos dizer assim. Depois, enquanto desembargador, nós continuamos trabalhando juntos. Hoje ele está à frente da Corregedoria Geral e a Coordenadoria da Infância, que é o local onde eu trabalho atualmente, ela é capitaneada por uma outra desembargadora, hoje Andréa Paula, mas que vem fazendo um excelente trabalho também. Né? Maravilha, maravilha. Que eu tive a oportunidade também de conhecer, desembargadora, um abraço. Ela é fantástica também. E deixo aqui o meu abraço para ambos, a minha eterna gratidão. Né? Então, é isso. Eu iniciei minha trajetória profissional na vara da infância, onde, mais especificamente, a gente trabalhava muito com adoção. Mas a infância, ela é um leque de assuntos, né? Variados. Isso. Então, desde assim... Mas se você me perguntasse, foi sempre assim? Então, a infância sempre teve esse... Isso é interessante, Ana, porque quando a gente fala nesse segmento, eu imagino que é um oceano. Sim. Né, porque às vezes a gente fica pensando só, como você falou, só em adoção. Sim. Ou é só cuidar da segurança física Sim. daquela criança, daquele adolescente, mas tem uma série de coisas envolvidas aí, né? Exatamente. Isso, e é interessante porque, querendo ou não, turma, vamos lá. A gente vai pegar toda aí uma jornada, uma linha do tempo, onde você tinha alguns pontos, você tinha um olhar, mas eu imagino com o advento, inclusive, hoje da internet, da rede social, do assédio, muitas vezes digital, né? Esse bullying, né? Que na nossa época a gente não falava nisso, enfim, não se tinha. Hoje são tantos os detalhes, e o bom que essa nossa colega, ela acompanhou, né? Toda essa mudança de geração, né? E isso é interessante. Então, fale um pouco, né, do seu início, né, nesse segmento. Até para a gente entender o que mudou de lá para cá. Tá, vamos lá. A princípio, assim, houve um grande divisor de águas, né? Uma virada de chave, podemos dizer assim, quando em 1990 se cria uma lei no Brasil muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Que é esse, o ECA, o famoso ECA, e é a nossa Bíblia, né? E ele, de lá para cá, ele é um jovem, né, de 35 anos. Nossa, passou rápido, né? Sim, é uma lei linda, onde dá uma proteção integral a essa criança e esse adolescente, que é a razão dela existir, né?
mas ela hoje, ela ainda não consegue ser totalmente colocada em prática, né? Por várias adversidades. Ela é muito à frente, talvez, do nosso tempo, mas ela contempla tudo o que você possa imaginar. Então, assim, para o seu público em geral e para que todos possam entender, primeiro, quem é criança? Quem é Perfeito. adolescente? Quem pode se sentir abraçado por Exato. essa lei? Então, existem, dentro dessa lei, políticas públicas ou olhares mais voltados para a infância. Maio, por exemplo, é o mês da infância protegida. O que é isso? Então, especialmente, temos o 18 de maio, que é o dia de combate à exploração sexual infantil. Temos o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Então, existem termos bem específicos. Quando a gente ouve falar primeira infância, então, o que é a primeira infância? É de 0 a 6 anos. Então, são aquelas coisas da vacina, de um olhar mais da pré-escola, enfim. Então, quem é criança? A gente hoje chama, no Brasil, vamos dizer, pelo ECA, de 0 a 12 anos incompletos. Então, a partir dos 12, aquele indivíduo, aquela pessoa, já é considerado um adolescente. E é interessante, me perdoe, eu vou acabar sempre interrompendo, mas é Sim, interessante porque muitas favor. vezes, turma, quem está escutando, e ela está aí exatamente para esclarecer para a gente, quando você fala muitas vezes o não cuidado, inclusive o não vacinar, a responsabilidade dos pais, porque muitas vezes Para a gente vocês terem imagina... uma ideia de como o assunto é amplo. não Vai é desde só... você privar a criança sobre a qual você tem responsabilidade de uma E vacina. não é só muitas vezes que você imagina, sei lá, alguma agressão física, seja lá como for, porque a gente sempre faz logo essa menção, eu acredito que sim, todos. Mas muitas vezes, o que Renata comentou, de você privar uma criança de um cuidado a mais, isso já cai na lei, né? Isso você já está... Exatamente. Porque assim, a gente fala do cuidar, né, como vocês bem colocaram, mas o cuidar não é só aqueles princípios básicos, né, da alimentação, Sim. né, do vestiário, do lazer. Não, hoje o cuidar é ouvir aquela criança. Ele é um ser em desenvolvimento e ele tem voz, ele tem direitos também. E a sua voz tem importância. Então, é ouvir aquela criança e as suas necessidades com respeito. E dar, além da questão básica de saúde, alimentação, isso é mais do que óbvio. É estar atento àquele ser, né? Aquele indivíduo, porque a gente pensa que seres, que adultos nós queremos ter na nossa sociedade. Perfeito. E esse adulto vem da infância. Então, se a gente tem um olhar com cuidado, se a gente dá a ele Com respeito. o respeito e a oportunidade de se desenvolver, né, de uma maneira saudável, com direito a brincar. Você sabia que brincar é um direito? Sim. Brincar é um direito. Então, o trabalho infantil que não é permitido, né? A criança, ela não trabalha, ela dá trabalho, né? E que, infelizmente, não é uma realidade em boa parte, né? Exatamente. Há exemplo aqui na nossa capital, a gente vê no carnaval exemplos práticos de crianças que catam latinhas. Mas, assim, antes da gente julgar, muitas vezes a gente tem que ter um olhar também de estrutura familiar. Toda uma questão social envolvida nisso Toda uma daí, questão social. E que, felizmente, isso vem mudando ao longo do tempo com as gestões públicas, né, do município, com as creches e esses espaços de convivência durante esse carnaval, para que permita que essas mães trabalhem também e que essas crianças possam desfrutar de momentos de criança. E eu vou começar a provocar. E o papel do judiciário nesse contexto? O judiciário, ele está aqui para proteger elas, né? Para fazer valer esse estatuto. Então, na verdade, Railton, tudo tem que ser resolvido entre a família. Né? O judiciário é quando o negócio não dá certo. Né? Mas ele precisa ser provocado. Ele precisa ser provocado. Ele precisa ser provocado. E quem pode provocar? Qualquer pessoa, qualquer cidadão? Qualquer cidadão. Através do Disque 100, que é uma ligação gratuita, onde pode denunciar qualquer violação de um direito de forma anônima. Entende? Ou pelos conselhos tutelares, que são órgãos de Que isso é uma questão muito proteção. importante, porque às vezes a pessoa quer, inclusive, fazer uma denúncia, Sim. né? Mas ela
ela tem medo. Recentemente, Porque a gente tivemos viu um um caso aí, né, recentemente, de uma criança que foi fazer uma denúncia e tal, e Sim. aconteceu o que aconteceu. Então, a gente pode ter a segurança de que isso tudo é anônimo. Pode ter a segurança de que é anônimo. Esse Disque 100, ele é do Ministério da Defesa, e aí ele atende a todo o território nacional, ele vai recepcionar aquela demanda e direcionar os órgãos de proteção daquela região, né? Então, assim, quem se sentir ameaçado, inclusive a própria criança, ela não é um sujeito de direitos, Sim. entendeu? É uma ligação gratuita, e ele vai lá e olha, eu estou passando por essa situação, ou quem presenciar qualquer violação de direito contra essa criança, né? Então, a infância é isso aí, é esse curiosidade. universo. Ana, você falou em ligação, mas algo que nos deixa um pouco triste, eu não sei se isso já foi por água abaixo, mas ainda existe, trote. Ah, sim. Não acredito, ainda tem muito isso. Infelizmente acontece. Vocês se deparam muito com isso? Não, aí? porque a gente não. Na verdade, quem recepciona essa ligação de imediato é o Conselho Tutelar, que é um órgão não jurisdicional, Sim. não judiciário. O judiciário, ele está já quando essa questão já foi, vamos dizer, estudada, investigada, e houve essa constatação dessa violação. Já você tem uma e certeza e há daquilo. uma judicialização. Tá. Onde Tá. o judiciário entra... Muitas vezes essa criança precisa ser afastada desse ambiente familiar realmente, porque lá ela está numa situação de risco. Então veja que assustador, né? A família que seria para protegê-la é a que viola, né? É a que agride, é a que violenta, né? Não é raro a gente assistir no noticiário ou ler pela internet casos de violência sexual praticados, inclusive por membros dentro da família. Dentro da família. Eu acho que é onde está o maior risco, né? Até porque Infelizmente, participa né? Porque Da a violência intimidade e da sexual, confiança. ela passa por isso, pela confiança. Então, são pessoas que estão muito próximas né, daquela criança. Isso, essa questão, e sobretudo essa questão da violência sexual contra a criança. Na época da pandemia, eu conversei com foi uma assistente social, eu acho. Sim. E ela comentou uma coisa que eu fiquei impressionada. Ela falou assim, foi o período que mais se teve, que teve um boom muito grande, porque as pessoas estavam presas. E, ao contrário do que muita gente pensa, em meios sociais tidos como meios sociais bons, né, com poder aquisitivo maior, e que acontecia muito, porque às vezes a gente imagina, né, que são pessoas que não têm uma cultura, que não têm uma condição social, que não têm um grau de instrução, mas não, que ao contrário do que a gente pensa, e no meio de pessoas que têm grau de instrução mais elevado, com uma melhor condição social, é onde acontece muito. Vocês conseguem perceber Sim, fazer essa? sim, Renata. Há uma subnotificação. Acho que a questão é justamente essa. Há uma subnotificação, mas a violência ela está presente em todas as classes sociais, né? Então, às vezes, por questões muitas vezes de vergonha mesmo, mas Sim. ocorre em todas as classes sociais, né? E a época da pandemia realmente foi bem delicado, porque essa convivência se tornou intensa, né? Intensa, não se tinha a oportunidade de sair, e então fomentou, né, casos como esse. E também... E agora isso, assim, gente, é muito mais comum do que a gente possa imaginar, essa violência. Inclusive, são duas coisas que eu queria falar. Primeiro, porque nesse período também o foco ali não que esse não fosse importante, sempre teve sua importância, lógico, mas que naquele momento o foco era a pandemia, as pessoas estavam morrendo ali, enfim, então, imagine que isso poderia estar ocorrendo, com certeza, isso como vocês falaram, mas não era, digamos, um momento para o olhar para. Óbvio, não que não fosse importante de jeito nenhum, mas naquele momento ali, eu acho talvez que... tenha se passado. Agora, uma coisa que você falou, Beca, que é interessante, mas você falou em 35 anos, eu achei interessante, não um jovem 35 anos. Mas de lá para cá, com a chegada da rede social, com a chegada da internet, você imagina muito esse assédio digital. Sim. Né? Sim, que eu acho que é o mais perigoso, porque a gente não está vendo ali um pai e uma mãe que tem mais dificuldade de controlar. Isso. Porque aí eu acho que... Como é que é isso ao olhar de vocês que convivem? Porque, vamos lá, você tinha, na verdade, um cenário que você, teoricamente, conseguia
digamos que policiar, controlar, olhar. Hoje, quando você entra nesse mundo digital, você está abraçando o mundo, né? Sim. Que pode bater na porta ali de um adolescente de qualquer lugar. Não é algo que você teria um espaço oportuno, seja uma convivência em uma escola, seja em um trabalho, enfim, em casa. Ali você tem, além do que nós falamos, você tem um mundo, né? Sim. Você tem um mundo ali. Como é que é isso? O ECA, ele se ajustou, se adaptou a esse mundo Ele se digital? ajustou. Ele se ajustou. Recentemente, nós temos o ECA Digital, que é uma abordagem justamente dos riscos que essa criança e esse adolescente podem sofrer nesse ambiente virtual. Porque as redes sociais, e isso é incontestável, trouxe o mundo, né, ao alcance das mãos. Né? Eu acho que a minha geração, talvez a de vocês, quem sabe, Com a certeza. gente estudava ainda Com certeza. Volta, Por o doutor Walter ali já Sobretudo deu a a nossa. corrida. Sobretudo a Ele já nossa. disse, não tem como, não tem como. Então, eu me lembro, eu frequentando uma biblioteca, Sim. eu fazendo uma pesquisa, né, numa enciclopédia, enfim, uma coleção Barça, por exemplo. Nossa. Hoje não mais existe isso. Então, a gente pega e é tudo muito prático. Isso Muito foi rápido. muito rápido, o acesso às informações. Sim, sim. Isso trouxe vantagens, sim, sem Claro, dúvida. sim. Mas também trouxe riscos, né? Como, por exemplo, a pedofilia, né? Sim. Então, o perigo de se passar por um adolescente e você A não gente vê sabe quem muito está isso. do outro lado, Isso. né? E há um contato com esse adolescente ou com essa criança. Jogos digitais que causam sofrimento e desequilíbrios mesmo estruturais, desafios de internet, de Sim. automutilação, E até Isso que eu ia alguns trazer conhecidos sim. como baleia azul, Baleia azul. enfim, amplamente divulgado. Então, por tudo isso, a ECA precisou se atualizar. E aí, não, agora a gente precisa fiscalizar os provedores, né? Então, de onde saem essas informações? Então, isso dificultou vamos dizer, um menor de idade a ter uma conta, porque antigamente não existia muita fiscalização sobre isso. Se colocava até um ano qualquer, contanto que Sim, matematicamente batesse Sim, mais de sim. 18 e você tinha aquele Hoje já acesso. não. Hoje já não, ele precisa de uma supervisão maior, de um responsável, de um pai ou um responsável. Então, se você me perguntar, isso nos dá a tranquilidade necessária, eu sei que meu filho vai estar 100% seguro? A Não. resposta é não. Mas já coibiu um Mas pouco. já melhora muito. Até porque Já a melhora gente fala sempre o muito. seguinte, 50% de você, 50% também da família. Porque Claro! a família não pode entregar Exatamente. tudo, na verdade. Independente de qualquer coisa, tem a que ter essa vocês. supervisão, né? Sim, do a vocês, responsável. exato, ao Poder Judiciário, ao Poder, enfim, ao Estado como um todo, é essa responsabilidade, porque, obviamente, vocês não têm como abraçar, não têm como ser tão onipresente. O papel principal é o da família, sempre, né? O papel principal é o da família. Mas a responsabilidade das nossas crianças não é só da família. Então, é de um todo. Agora, assim, um não exclui o outro, é um conjunto mesmo. E lembre que eu falei mais no início da minha fala que não é só necessidades básicas. A gente precisa estar olhando com atenção. Esse cuidado é De isso aí forma mesmo. ostensiva. Porque antigamente a gente via quem são seus amigos que frequentam a minha casa, que vêm até aqui, Sim, quem são seus sim. amigos da escola. E isso era muito Hoje é comum. com quem você está falando na internet, Exato, né? perfeito. Então, assim, mudou o formato, mas o cuidado tem que ser o mesmo. Com Sim. quem você vai sair, quem é essa roda de amigos, né? Mas E tem que se ter uma atenção muito importante, porque esses pais, eles não vivenciaram isso. É tudo Sim. muito novo. Então, se não houver uma atenção, né, e não estiver ali conectado com o que está acontecendo, como é que eu posso fiscalizar? Porque a criança, o adolescente, ele precisa de uma fiscalização, sim. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque hoje o que a gente percebe é que vamos ter liberdade. Ok, mas liberdade até um determinado ponto, até Sim. porque se a criança, se a adolescente ainda não tem uma capacidade de discernimento, então o pai precisa ter esse papel ativo ali, né? De estar ali cuidando, olhando, fiscalizando. Isso é importante. Perfeitamente. É isso aí, Renata, é isso aí. Vocês, como médicos, até sabem que o desenvolvimento, né, até do córtex pré-frontal e tal, a questão lá por volta dos 25 anos. Então, até Exatamente. essa idade
Ele está muito imaturo E muito ainda. suscetível a Muito muitas suscetível coisas. ainda aos estímulos externos. E muitas vezes ele vê aquilo como muito legal, muito bacana, mas sem o perigo que ele Não precisa, tem né? essa Aquele noção. olhar mais crítico, mais criterioso. E é aí onde entra a supervisão dos pais. E a minha preocupação hoje é porque a gente vive num mundo de muita liberdade. Toda criança tem um celular, e aí, eu vou limitar. Sim, Mas será que consegue limitar realmente? Então, precisa Ou então, tem que se muitas ter limitar, um vezes, ele não vê né? pelo cuidado. dele, mas vê pelo do Precisa. colega. Porque também Sim, você tem essa facilidade, de alguma forma, você tem aquele ali que já sabe mexer mais um pouco, ou desbloqueio, sei lá, ou a família não tem esse olhar. Então, muitas vezes, ele não faz pelo dele, mas ele faz pelo do outro, em sim. formas e formas. Agora, Ana, é uma coisa que não teria como, porque a gente fugir de um tema que estávamos falando lá nos bastidores, dentro desse contexto, que eu acho que deve ser também hiper, super interessante, a parte da adoção. Porque quando você fala sobre isso, e por que esse link, de alguma forma, não só pelo cuidado, mas assim, vamos lá, se a gente imaginar que esse cenário ele vem mudando, né, que é a inversão, inclusive, da pirâmide, tipo, olha, eu não quero ter filho, né? Na Uhum. verdade, a natalidade caindo cada vez mais, estamos vivendo mais e nascendo menos. Mas assim, e a adoção dentro desse contexto? Porque isso mudou dentro desse contexto. Eu não quero ter filhos. Então, se eu não quero parir, talvez também não queira adotar. E tem um outro ponto. Bom, por outro lado, nós temos a nova Constituição Familiar, que eu acredito que tenha incentivado aí a adoção. Né? Então, como é que Como é que está isso? estamos hoje? É, foi muito legal, muito pertinente essa abordagem. Porque hoje a gente pergunta quem é a família tradicional brasileira? Ela talvez não exista mais, né? Hoje a família é plural. E a adoção, ela também evoluiu para se adaptar a essas mudanças, né? Essas escolhas de formação de famílias. Então, hoje, assim, quem pode adotar? Qualquer pessoa maior de 18 anos. Independente do estado civil, independente da orientação sexual, ela precisa ter, no mínimo, 16 anos de diferença entre ela e E a e a criança? criança que ela São requisitos deseja hoje adotar. básicos. Sim, são requisitos básicos. Então, ser brasileiro, ser maior de 18 anos, independente do estado civil. Então, eu posso ser solteiro, eu posso ser viúvo, eu posso conviver maritalmente, eu posso morar com eu tenho uma companheira, eu tenho uma esposa, ou eu tenho um marido, eu tenho um esposo, eu tenho um companheiro, então qualquer pessoa pode se habilitar para uma adoção. Eu não, me corrija se eu estiver errada, mas antigamente eu acho que tinha aquela coisa, eu tenho que estar ali dentro de um padrão Sim. para conseguir uma adoção, né? Não Não, você era. não está errada, é isso mesmo. Antigamente tinha isso, né? Tinha, era um Então foi uma pouco. evolução realmente para Sim, acompanhar a nossa realidade, né? sim. Eram critérios um pouco mais rígidos, Rígidas, né? né? Então, assim, obviamente que há uma necessidade de você comprovar algumas coisas, né? E eu Por falo, exemplo, a por exemplo, um comprovante de residência, um comprovante de renda, um capacidade atestado de financeira. capacidade financeira, um atestado de idoneidade moral. Então, são critérios básicos de segurança para que um juiz ele possa Sim, dar a também, você a uma capacidade. criança. Inclusive o atestado, quando você fala da saúde também, mental, enfim, né? Exatamente, um Isso. atestado que não precisa ser por um psiquiatra, inclusive. Pode ser um médico que já lhe acompanha. Você, como cardiologista, por Sim, exemplo, um paciente seu que está com interesse de adoção, você conhece o histórico daquela pessoa, né? Então você pode atestar que ele está apto, vamos dizer, a adotar uma criança ou não. É importante que o interessado para adoção ele comunique ao seu médico que é para essa finalidade. Né? Porque o médico ele tem então para que eu vou dar um relatório médico? Então isso Ele já vai é dar voltado importante, para aquilo ali. voltado para isso. Daí porque não precisa necessariamente sim, para um ser um psiquiatra. psiquiatra. Então, Entende? na verdade, a taxa de adoção não caiu. Vem Não, crescendo por não Olha conta que dessa. caiu, vem interessante. crescendo e o perfil vem mudando. Sim. Porque no passado, Renata, nós víamos bastante que a adoção era a preferência, quase que em 100% eram por meninas, bebês até 6 meses, mais ou menos, e brancas. Agora, pensa, na Bahia é um perfil desse, né? Quase que raro. E aí as pessoas demoravam muito tempo nessa espera por essa criança. E hoje em dia,
eu particularmente sou uma defensora da adoção tardia, tipo crianças maiores de 2, 3 anos, né? Mas aí seria até uma pauta de um outro papo de cozinha. Já tem que botar, botar o porque café na chaleira novamente. porque assim, o que leva você a pensar que isso pode dar certo, né? Eu só costumo fazer isso para os meus alunos, porque eu sou instrutora de um curso preparatório para adoção da Bahia inteira. Curso preparatório para adoção. É obrigatório. É mesmo? Além dessa documentação toda que os casais, não, desculpe, que As pessoas. o pretendente Aham. ele entrega, ele precisa participar desse curso preparatório, que é onde a gente pode desmistificar alguns tabus, preconceitos E mesmo. tem um detalhe, porque a gente escuta muito até enquanto médicos, aquela história de, poxa, até eu queria bastante, mas é tão burocrático. Só que, turma, vamos lá, nós temos hoje um representante do judiciário que já trabalha aí há muitos anos com isso, tem a responsabilidade do juiz, dela, enquanto, enfim, todos os personagens que estão envolvidos, porque imagina, você está validando uma criança, lógico. O judiciário ele não tem uma bola de cristal para entender daqui a 5, 10 anos, enfim. Mas naquele momento ele precisa ter esses cuidados. Então não vamos falar de burocracia, vamos falar de cuidados. Exatamente. Né? Para poder entregar uma criança. Imagine uma criança ali completamente indefesa em uma família. Mas dentro desses cuidados básicos, que eu sou fã, tem que isso ocorrer, é considerado burocrático? Não é considerado burocrático. Eu acho que você pode ser até assistente social lá da adoção. Eu vou lá, viu? Porque Anote você falou aí. Você pode, exatamente se isso. quiser me levar, o que é necessário. Vou ser seu assistente. Eu vou ser seu assistente. Pronto. Vai ser muito bem-vindo. Porque a gente precisa ter esse olhar mesmo. É um cuidado necessário. Lembrando que essa criança, ela veio embora de tenra idade, muitas vezes, ela já sofreu, ela já tem uma história. Ela já tem uma história de rejeição. Sim. Ela já tem uma história de abandono. Ela já tem uma história de negligência ou de violência. Então, como que um juiz pode pegar uma criança e sem ter o cuidado, a cautela, a gente vem falando aqui tanto de cuidado, né? Então, como o juiz pode pegar aquela criança que está hoje sob a sua responsabilidade e entregar a uma pessoa que ele não sabe minimamente quem seja? Eu vou lhe provocar. Vamos lá. Vou lhe provocar. Olha, Railton com as polêmicas. Eu vou lhe provocar. Cláudia ali já sorriu, vai dizer o que é que vem de Railton. Também? As pessoas precisam entender que elas estão tratando uma criança, não é um cachorro, não é um pet. Sim. Né? E que fosse, viu? Fosse. Eu sou defensor também dos pets. Elas esperam um nível de facilidade, que é como se você fosse adotar um cachorro, que muitas vezes, por negligência, depois no dia seguinte bota na rua. E a criança tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes, no período aí, ela volta de novo para pegar o É isso que, na verdade, tá aí esse índice, inclusive era sobre isso que eu ia provocar. Porque, imagine aquele caso, vamos lá, você tem um casal, tá? Ele vai lá e faz a adoção, entra no processo, consegue, tudo bem. Daqui a 8 meses, 1 ano, por um acaso, aquela relação que uma determinada pessoa apostou tanto. E apostou um pouco naquela coisa da família margarina, né? Como o pessoal brinca. Né? Ali, o pai, a mãe, filho, enfim, seja como for. E daí não deu certo, vem a separação, veio o divórcio. Ela aí se arrepende. Como é que fica isso? Isso acontece na prática? Devolução. Não tanto. É como se você dissesse judiciário, né? Poder judiciário, olha, ocorreu, eu não quero mais, eu não tenho mais amor, enfim, antes que eu faça algo que, ou estou passando por uma situação, enfim, isso ocorre, não ocorre? A adoção é irreversível. É isso. A adoção, ela concede àquela criança a condição de filho como se biológico fosse. Tá. Todos os direitos e deveres, inclusive sucessórios. Uma vez adotada, a certidão de nascimento não consta nenhuma observação de que aquela criança foi adotada, nenhuma. O que prevalece obviamente, a data de nascimento, porque ela realmente nasceu naquele dia, né? E a naturalidade. Então, seja lá de onde ela tenha nascido nesse Brasil, e aquela data, sim. Mas, então,
a relação daquela família pode não ter dado certo dali a 8 anos, mas segue o mesmo fluxo de uma relação de guarda, ou guarda compartilhada, ou ficar com o pai, ou ficar com a mãe, pensão alimentícia, e assim Eu sucessivamente. digo isso, Ayana, porque ser humano, né? Você Sim. imagine que ele cria o ser humano uma expectativa de isso pode ocorrer e de uma hora para outra, né? O que a gente pode até achar algo meio Uhum. Netflix, né? Que eu brinco sempre, algo, mas de repente ele diz assim, judiciário, me arrependi. É. Mas acho que ele nem faz isso porque Não, não não tem Não, acesso. mas faz. eu estou perguntando porque, É. né? Ela convive com É isso há anos. irreversível, é irreversível, a adoção é irreversível. Uma vez Perfeito. adotado, é como seu filho. Se você tivesse um filho e você se Você não tem separasse, como, obviamente. você vai fazer o que com o seu filho? É seu Tá, filho. perfeito. Então, ele veio por um caminho diferente, É que um não caminho o sem volta, é biológico, uma mas ele é frustração. o seu filho. Porque, inclusive, vamos lá, a gente não costuma apresentar. Vamos dizer, eu tenho uma filha chamada Alice, eu não apresento. Renata, essa é a minha filha biológica. Não, é filha e acabou. Essa é a Alice, a minha Perfeito, filha, perfeito, não é? perfeito. Então, por que que se eu tiver uma outra, eu tenho uma outra filha, Isabela, é biológica também, mas vamos supor que não fosse, eu não apresentaria essa, Renata, essa Isabela, minha filha adotiva. Não, ambas são minhas Existe ainda o filhas. preconceito? Muito preconceito. Por exemplo, ainda a Tem gente. pessoas que sussurram. Não é isso, mas é isso. Esse sussurrar, interessante isso, Mas isso perfeito. não acabou nos Não, dias Ai, de mas, não hoje. dá, mas não. eu imaginava isso, porque na época tinha aquela história assim: olha, tá vendo ali, Ricardinho, ele é adotado, mas não comente nada não, que ele não Exatamente. sabe. Eu digo, como É. assim ele não sabe? Como é que é isso, na verdade? Tipo assim, eu achei que hoje, de um olhar mais vanguarda, isso fosse realmente a coisa do É passado. por isso que cada vez mais o judiciário está presente nessa formação desses pretendentes à adoção, por meio desse curso que eu fiz referência um pouco antes, porque é o espaço onde a gente tem para tratar sobre esses assuntos, para mostrar porque a adoção não é uma caridade, sabe? A Exatamente. adoção é parentalidade. Então você vai ver aquela criança ou aquele adolescente como seu filho mesmo. E durante. E o amor, desculpe só te Não, interromper, ele é genuíno por demais. independente de qualquer Então, coisa. independente, inclusive, da idade, porque vamos pensar aqui, agora eu provoco vocês. Vocês um dia se conheceram. Renato olhou para Railton olhou para Renata Não, e foi Railton algo que olhou para Renata. Pronto, Não é bem Railton assim, olhou não. para Renata. Senão, E mas- algo muito especial não surgiu desse encontro. E há tantos anos vocês estão juntos, mantidos por um amor. Ela me adotou. Ela te adotou. Ela me adotou. Então, é assim que acontece a adoção com crianças maiores. Então, por que que, olha que chega a ser perverso você olhar para um indivíduo de 6 anos, 4 anos, 5 anos e dizer assim, não tenho capacidade de amar. Mas eu consigo amar um homem de 30 ou uma mulher de 30, de Sim, 40, sim. ou eu olho e me apaixono e eu não consigo dar amor e receber amor de uma pessoa de 4, 5 anos. Então, é doloroso isso. Sim. Mas, felizmente, isso vem aos poucos, mas já sentimos, né? Graças a Deus, quem trabalha na área de adoção vem sentindo um avanço positivo nessa questão. Eu costumo, sempre quando eu concluo as minhas turmas, eu costumo ter muitos pedidos de orientação de como eu faço para mudar meu perfil, porque eu só pensava em adotar uma criança pequena até 1 ano e depois disse, nossa, é possível, Que legal, que legal. né? E eu É, fico muito feliz. E um filho biológico, muitas vezes acontece, né? Muita gente, eu engravidei e não estava programado. Uma adoção não, uma adoção é uma escolha. Exatamente. Ele não tem nada de passivo, ele tem de ativo. Eu vou atrás, eu quero. Então, assim, é algo, eu acho que é um comprometimento até muitas vezes maior do que Sim. você simplesmente, Sim. eu engravidei. Quantas pessoas, eu engravidei, não estava programado, não queria. Uma criança, não. E Perfeito. olhando pelo outro lado, pelo lado do judiciário, vocês reprovam ainda muita gente? Como é que funciona isso? Não tanto, mas há indeferimentos. Não posso dizer que não exista. Às vezes você sente que o propósito, o objetivo da adoção daquela pessoa não é a parentalidade, né? Muitas vezes
Acontece, gente, de meus filhos cresceram. Exatamente. É a síndrome do ninho vazio, não é? Eu não sou Sim. psicóloga, mas passa muito por aí. E aí eu costumo perguntar na entrevista a essas pessoas, mas esse também não vai crescer? Né? Sim, Então, assim, e a sequência de uma família é, tipo, os netos chegarem, a família vai se ampliando, então aquele filho que saiu de casa, casou, então outros membros vão chegando, essa família vai se renovando. Sim. E a gente vive essas etapas dessa Uma família. outra coisa, você Né? fez um comentário, você tem que ter no mínimo 18 e o máximo. Não tem máximo. Mas veja bem, se eu imaginar que você tem lá uma pessoa super interessada com 78 anos, 80 anos, isso você não iria não seria um contraditório, porque teoricamente, imagine a responsabilidade de Olha, levar uma... não me coloca na situação de etarismo, doutor. Aí, não, eu coloco isso para futucar a minha colega. Mas faz porque, sentido, não, de né? fato, você entende que Sim. isso, na verdade, dentro desse contexto, Sim. é uma fala super pertinente sua. E olha, turma, aí, depois ela vai colocar lá o site, enfim, imagina aí várias dúvidas, enfim, desse segmento tão maravilhoso. Mas, assim, se eu imaginar, né, que você tem um mínimo, mas eu tenho o máximo, porque naturalmente você tem as patologias do mais Obviamente. 70, mais 80, isso não é Railton, nem Ana Renata, mas isso é uma realidade, volto a dizer, não é uma crítica, é uma constatação, Uhum. e imaginando dessa preocupação Uhum. do judiciário com aquele ser, né, aquela criança que você está trazendo, com todo o amor. Uhum. Imagine que eu tenho hoje patologias aí, falando como médico de ordem neurológica, que naquele momento está tudo ok. Foi, na verdade, avaliado. Mas com 70 e alguma coisa, é tão rápida, né? E de alguma forma você pode ter, enfim, algumas patologias aí até conhecidas, e que ele adota e daqui a 2 dias, ou daqui a 2 dias, perdoe, daqui a 2 meses, 8 meses, um ano, ele não vai nem lembrar, né, muitas vezes, se ele é acometido, muitas vezes, com a síndrome dessa, ou enfim, uma doença, síndrome, não perdoe, uma doença. E aí, né? E como é que é isso? Não teria essa preocupação também? Essa preocupação, ela é presente na hora da avaliação psicossocial. Tá. Se tem uma predisposição. Então, assim, ele passa por uma avaliação, tanto por um assistente social quanto por um psicólogo, para justamente trabalhar essas questões. Então, é onde muitas vezes se detecta essas motivações equivocadas da adoção, né? Isso. Então, a preocupação passa por aí. Legalmente, não há um impedimento. Hoje, na adoção, só existem duas razões, só existem duas proibições. Irmão não adota irmão, né? E os avós não adotam seus netos. Por uma questão de sucessão mesmo, né? Então, você já tem como avô, aquela criança já é seu descendente, né? E você já tem como ampará-lo legalmente, assim como um irmão pode amparar o outro irmão. Então, essa troca de papéis, então hoje eu sou irmã Amanhã e eu dali sou a mãe. pouco amanhã eu sou mãe, isso geraria conflitos sucessórios, então legalmente é proibido. Mas essa questão da idade, voltando à sua reflexão, que é muito válida, ela é trabalhada e pontuada. A depender da situação, não quero dizer que é sempre, pode levar, sim, quem sabe, a um indeferimento. Cláudia, só para complementar, quando eu falei do esquecer 8 meses ou ano, nós estamos falando de uma demência, de um Alzheimer, Eu que entendi. cada vez mais a gente está trazendo turma, isso jovem, porque a gente tinha ideia que certas patologias eram próximas ao mais 70, mais 80. Hoje já tem casos 68 anos, 69 anos com esse diagnóstico. E que naquele momento, e que pode acontecer, tá tudo bem. Só que daqui a um ano, só que você está falando de uma criança de 1 ano. Em 1 ano, 2 anos, ela vai ficar entregue muitas vezes aquele provedor, certo, ali de 69, 70, que pode ser acometido, ou pelo menos é mais fácil, na verdade, vamos pensar assim. E aí, por isso que a minha pergunta desse limite. Não, é isso. O limite não existe. Mas Limite durante etário todo o não processo existe. de Durante todo o avaliação. processo, isso é notificado Vocês durante o também... processo de inscrição. Isso
talvez, se uma vez constatado, pode levar até um indeferimento. Sim, Tá? nesse caso Se seria... houver comprovado uma incapacidade, E aí inclusive você pode- física, Sim, né, ou pronto. mental, Sim. daí a avaliação do médico, o laudo, então tudo isso Vocês é acompanham importante. durante quanto tempo? A gente acompanha até a conclusão, sair a certidão de nascimento em nome, porque dali cessa a competência do judiciário. Como vocês já passam a ser pais, a responsabilidade é de vocês, já não mais da justiça. Perfeito. Cláudia, você ia fazer algum comentário? Não, eu só falo que da questão do tempo, mas o que eu ia responder nesse caso seria depende do caso. Como o advogado sempre diz que a complexidade dessas Exatamente. questões depende do caso. Assim como uma pessoa está viva agora, 35 anos, bem de saúde, mas pode acontecer Amanhã ou depois. no dia seguinte, e isso o judiciário não te compreende. Exatamente. O caso, por exemplo, de Glória Maria. Né? Glória Maria, ela adotou sozinha, adotou 2 irmãs baianas, então ela adotou aqui na Bahia, e essas meninas, elas passaram por uma violação de direitos, então elas precisaram ser afastadas da família biológica delas, ficaram disponíveis para adoção. Então, quando elas entram num serviço de acolhimento, que é o famoso, muita gente conhece como abrigo, orfanato é uma palavra em desuso, não se fala usa mais, porque lembra da orfandade, né? E, então, hoje é um abrigo, ou uma Porque casa de tem acolhimento. um ar muito mais de acolhedor. acolhimento, exatamente. Então, elas passam lá um tempo até que Glória Maria consegue adotá-las. Então, elas ficaram sem mãe, depois ela vem a falecer, elas novamente ficam sem a mãe. Foi pouco tempo? Não, foi um longo tempo. Mas é uma violência para Mas crianças que já então, tiveram assim, todo um sofrimento. Eu digo da idade da Glória. Então, assim, ela era, tipo, avaliada como saudável, como apta. Deu tudo certo. O que eu né? só coloco para finalizar é possibilidade e probabilidade. Possibilidade, claro. lógico, todo mundo pode, mas qual é a probabilidade? Seria mais ou menos isso. Só uma última dúvida. Em regra, claro que você não tem como precisar, porque são vários fatores aí, mas quando eu me candidato a adotar uma criança até eu conseguir, esse processo gira em torno de quanto tempo? Depende do perfil da Média. escolha que você... Depende muito. Depende, né? Então Depende muito. Mas, gente, assim, para o nosso tempo talvez esteja encerrando, mas eu quero lembrar que uma habilitação, ela dura 3 anos. Você pode mudar aquele perfil daquela criança a qualquer momento. Tipo assim, poxa, eu tinha pensado numa menina, eu só queria uma menina, mas hoje eu já não vejo assim, minha vida mudou, né? Hoje eu já vejo, de repente eu engravidei, eu tive uma menina, né? Porque a motivação de adoção não é só a infertilidade, não é só a incapacidade de gerar filhos biológicos. Às vezes é um desejo seu genuíno de ser mãe por adoção, de ser pai por adoção, né? A adoção, ela dá direitos à licença maternidade igualmente de 120 dias, ou de 180 para quem é servidor público ou empresa cidadã, e de 5 dias para licença paternidade, e agora um avanço da lei que conseguiu ser aprovado, a licença paternidade para 20 dias, só que ela vai ser gradativa até 2019, 29. Ela atinge essa totalidade de 20 dias para quem é servidor público estadual, federal e municipal, isso já prevalece, né? Então, ela tem direito a tudo isso, que é o momento que ela tem para ficar ali com o filho dela. Então, ela vai esperar durante 3 anos, pode ser prorrogável por mais 3, né? Caso não ocorra nos primeiros 30 anos, essa pessoa pode mudar esse perfil dessa criança, lembrando sempre, há muitas queixas. Mas eu não recebo a ligação do judiciário. Eu não recebo a ligação do judiciário. O judiciário vai ligar quando aquela criança ficar compatível com o seu perfil. Quem escolhe é você. É você que diz. Então, se está demorando tanto, talvez a sua escolha que esteja, né? Não é Você está escolhendo muito, às vezes. Talvez precise ser ajustada. Que maravilha. Bom, Camila, então, agora para... Antes de concluir aqui o nosso bate-papo, eu quero deixar um recadinho para você. Não custa nada, é rapidinho. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente entrega aqui para vocês, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um joinha lá. E se não for pedir muito, deixa um comentário, faz lá uma crítica, diga se você está gostando ou não. Vamos no Instagram. Agora vamos seguir no Instagram, né? No podcast nosso. Papo de Cozinha e RR Doutores no Instagram.
Eu quero aproveitar, antes da gente finalizar, temos uma última pergunta para você, mas também falar dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores. E como você sabe, eu sempre dou uma coladinha aqui. Lebelas com Luciana Borges, que faz meu cabelo, minha maquiagem, me deixa assim bonita, não tô? Sempre. Pronto. Vamos agradecer também a Alda Bittencourt, loja.closet da Alda, que tem roupas maravilhosas, me deixa assim arrumadinha também, preço justo, coisas muito bonitas, vale a pena você conhecer. E Marmitas Fit da Sil. Sil, um beijo. E hoje, em especial, a gente quer agradecer também a Sandra Spagnoletti. Sandra, que faz bufês maravilhosos. Se você vai dar uma festa, entre em contato com Sandra. Adoramos, ó, qualidade nota 10. Tudo uma delícia. Experiência 1000. E para concluir, Raio, tu tem uma última pergunta. Vamos fazer. Aiona, né? Não pode ser Walter. Não escolha Walter, Não não. escolha Walter. Eu vou dizer. Aiona, quem você convidaria para um café na sua casa, na sua cozinha e por quê? Bom, Walter já é da cozinha, Já imagino. então eu não o convidaria Não por pode, essa ele razão. já faz parte. Mas eu convidaria o desembargador Salomão. Eu acho que, para mim, como eu falei no início, ele é meu mestre, minha referência de ser humano, de profissional, de olhar sempre, de um atendimento humanizado, desde quando ele era juiz até os dias de hoje. Então, a minha trajetória, e hoje eu não sei fazer nada diferente disso, que é trabalhar com a infância. Para mim, a vulnerabilidade das crianças que chegam até nós do judiciário, porque uma criança que está amparada, ela não chega ao judiciário. É a criança desprotegida, violada e violentada que chega ao judiciário. Então, é a ela que eu, como servidora, tenho que dedicar as minhas horas e o meu trabalho. Maravilha. E eu aprendi com ele a ouvir essa criança, a me abaixar para estar na mesma estatura que ela e poder ouvi-la e lutar por isso e ser ponte para que esses direitos dela possam ser alcançados. Então, por tudo isso, eu o convidaria para tomar um café, embora ele não goste de café. Não gosta de café bom, mas Mas ele adora uma água e eu procuraria servir uma fresca e gelada. Que bom. Então, desembargador, sinta-se convidado também a dividir toda essa experiência que foi colocada aqui com a gente no Papo de Cozinha com o Casal RR. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Ai, gente, só eu agradeço. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que foi um grão de areia, mas já deixo aqui para as pessoas que acompanham vocês que a infância, olhem com mais cuidado para a infância, porque é o nosso futuro. Perfeito. São os nossos adultos, é a nossa sociedade vindoura que está chegando. Que bom. Então, gostou do bate-papo na Muito. Cozinha? Podem me convidar outras vezes. E vocês fiquem ligados, todo domigo, 17 horas, tem Papo de Cozinha. Não perca o Casal RR. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.